Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. No tema, por gentileza, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Depois de ler esse versículo 14, os irmãos me permitam ler 3 versículos no livro de 1 Reis, capítulo 19. Mas primeiro, abre em Efésios, capítulo 5. No versículo 14. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Glórias a Deus. Queridos, todos encontraram? Amém. Efésios capítulo 5, em seu versículo 14, nos diz: por isso é que se diz, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará ou te esclarecerá. Aleluia. Agora, por gentileza, abra no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 7. Por gentileza, apenas 3 versículos. Faço questão que você acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 7. Glórias a Deus. Todos encontrados? Amém. Amém? O versículo 5 nos diz: e deitou-se e dormiu debaixo do zinho. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Versículo 6 nos diz da seguinte forma: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Versículo 7: e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho, ou muito longo será a tua caminhada. Queridos, só quero destacar aqui um ponto que na minha outra ministração, da outra vez, eu preguei em 1 Reis capítulo 18. Aí vocês podem estar pensando, bom, a próxima é 20, 21, 22, 2 Reis, não. Mas Deus me trouxe esse capítulo e Deus vai falar conosco nesta noite. Você crê nisso? Amém. Glórias a Deus. Queridos, como se trata de uma história, não é necessário uma introdução muito extensa, ou muito grande, ou muito aplicada, como se fossem umas cartas nas epístolas. Mas gostaria de destacar aqui nesta introdução 3 pontos que vai estar nos acompanhando durante toda a ministração. Primeiro, nós vamos entender o cenário que Elias estava vivendo, ou seja, analisar o contexto histórico. Segundo, as batalhas que ele estava enfrentando, e você vai entender que não era só um tipo de batalha. E por último, o terceiro era o que Deus espera ou esperava de Elias. Queridos, voltando aqui para o contexto histórico, começando agora, nós vamos entender o cenário que ele vivia. Na transição, meus amados, do capítulo 18 para o capítulo 19 de 1 Reis, nos mostra um cenário, amados, de extremo conflito, embate, guerras. No capítulo 18 de 1 Reis, do verso 41 ao versículo 46, nós vemos o processo do retorno da chuva, porque neste momento estava acontecendo uma seca. O capítulo 18 de 1 Reis nos relata o 3º ano, mas no capítulo 17 é profetizado, Elias profetiza a Acabe que não haveria chuva nem orvalho até 2ª hora, e foi assim, e foi durante os próximos anos. No capítulo 18 relata o 3º ano, mas na última parte do capítulo 18, sendo mais específico, versículo 41 ao versículo 46, é mostrado o retorno desta chuva, deste orvalho, por assim dizer. No final, nós vemos que depois da morte dos profetas de Baal e dos profetas de Aserá,
nós vemos que Elias diz a Acabe: corre, vai, porque vai chover. E é melhor ir rápido, para que a chuva não venha te deter. Portanto, Elias sobe até o Monte Carmelo, ele e o seu servo. E ele fala para seu servo: olha para o lado do monte que está no mar, para o mar, o lado do monte que dá para o mar. O servo foi, olhou, não viu nada, voltou, volta de novo o servo. E isso 7 vezes, meus queridos. Na 7ª vez, alguma coisa aconteceu. Porque a palavra nos diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Aleluia. Então Elias falou assim: ó, vai lá, fala para cá que vai chover. E não vai chover fraco não, e vai chover forte. Chegando esta grande chuva, Acabe, a caminho de Jezreel, a Bíblia vai nos dizer que Elias cinge o seu lombo. Quando essa expressão é utilizada, meu querido, é questão que o personagem, uma pessoa em si, vai praticar alguma atitude ou alguma ação. Portanto, ele partiu, ele tomou a atitude de ir na frente de Acabe, até a porta da entrada de Jezreel. E aí nós vemos que nesta transição do capítulo 18 para o capítulo 19, Acabe se encontra com a sua mulher Jezabel. E aí começa uma coisa feia, meu querido, porque ele vai contar tudo o que aconteceu, das mortes dos profetas, das afrontas, da ousadia de Elias e outras coisas. E Jezabel vai mandar uma mensagem muito carinhosa para Elias. Qual que é a mensagem? Elias, que os deuses, no versículo 2, queridos, no versículo 2, que os deuses me castiguem, se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E foi coisa boa que Elias fez? Não. Então você vê que suscitou em Jezabel um ódio, uma aversão a Elias, uma aversão a Deus, uma aversão aos profetas do Senhor. E isso não era do momento, era de antes. E nós percebemos que no versículo 3 do capítulo 19, se você pode acompanhar, na primeira parte ali, vai nos dizer assim: Elias ficou com medo. E aqui quero abrir um parênteses, fazer uma adendo. E abrir um parênteses com a seguinte frase: não tenha medo de ser forte. Não tenha medo de ser forte. Evangelho de Cristo segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 28 nos diz, apenas a parte A: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É, papai. Queridos, o mundo, ele prega uma ideologia, uma filosofia totalmente aversa, ao contrário daquilo que nós temos que viver. Porque o que o mundo prega? Ele justifica o erro, o pecado, a falha, e coloca a culpa na sua humanidade, no seu lado humano. Por exemplo, eu errei porque eu sou humano. Eu errei, eu falhei porque eu sou ser humano. Não. Você não erra porque você é ser humano. Você erra porque você se entrega. Nós erramos porque nós nos entregamos às fraquezas. Essa é a verdade. Porque se nós falarmos que nós erramos porque somos seres humanos, quer dizer que nós não acertamos em nada. Quer dizer que nós não podemos acertar em nada, mas nós acertamos em algumas coisas. Agora, as nossas fraquezas e os nossos pecados estão relacionados ao quanto e o porquê nós nos entregamos às fraquezas. Essa é a verdade. Nós precisamos entender e
saber qual é a nossa fraqueza. Nós não devemos temer, porque nós temos um Deus que é mais poderoso. Aleluia. Nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que é perdoador. Porém, assim como nós não devemos temê-la, nós não devemos nos entregar a ela. E se examine-se a si mesmo. Qual é a tua fraqueza? Qual é a nossa fraqueza? Porque o mundo prega que errar é humano, que errar acontece. Errar faz parte da vida. Querido, se a Bíblia nos diz: sede santo porque eu sou santo, quer dizer que é possível, sim ou não? Sim. É possível ser santo. Só que nós não podemos justificar os nossos erros, as nossas falhas, porque somos seres humanos. Porque se Cristo venceu como homem, é possível vencer. Aleluia. É possível vencer nesta matéria. É possível acertar nesta matéria. É possível viver corretamente nesta matéria. Agora, se erramos, ou até melhor, quando erramos, nós não podemos justificar nossa matéria, porque Deus nos fez assim. Mas nós temos que entender que vacilamos, que erramos, que pecamos, que caímos, porque nos entregamos às nossas fraquezas. E há uma inversão, queridos, de entrega atual muito grande. Porque onde deveríamos se humilhar, se entregar, nós somos fortes. E quando deveríamos ser fortes, nós somos fracos. Ou seja, nós podemos fazer uma relação de interior e exterior. Na presença do nosso Deus, quando deveríamos nos entregar, nos humilhar, nós retraímos, nós ficamos fortes, nós ficamos valentes, endurecemos o nosso coração quando deveríamos nos entregar. Porque quando você se entrega aqui, quando você se humilha aqui, nos pés de Jesus no altar, ser forte ali fica fácil. Ser forte do lado de fora fica fácil. Quando você se humilha do lado de dentro, se torna forte do lado de fora. Então você percebe que existe, meu amado, minha amada, muita inversão de valores ainda. Quando deveria ser a humilhação, não é questão de vergonha, mas é questão de você entender que nós temos um Deus que resolve causas. Portanto, esse Deus merece ser adorado, exaltado. E a adoração é se humilhar perante Ele. Um dos princípios, não tem jeito. Porque você é servo. Agora, quando deveríamos se humilhar para deixá-lo feliz, que nos transforma para nós, que transfere força para nós, porque a alegria do nosso Deus é a nossa força, para conquistar e vencer e ser forte, blindado lá fora, aí nós somos fortes aqui dentro. É verdade, meu querido. Quanto tempo que nós não choramos na presença dele? Faz quanto tempo que nós não nos entregamos verdadeiramente? É verdade, Jesus. É de se pensar, meus irmãos. E isso deve ser encarado como um problema. Quer ser forte do lado de fora, se humilhe do lado de dentro. Aleluia. Quer ser esse espírito de valente do lado de fora que Deus quer entregar para a sua vida. Assim diz o Senhor: se humilhe do lado de dentro. Se entregue do lado de dentro. Adore do lado de dentro. Se entregue do lado de dentro. Se humilhe do lado de dentro. Porque lá fora vai vir fortaleza para a sua vida. O espírito de valente vai vir sobre a sua vida. E Deus está derramando nesta noite espírito de valente. Então a humilhação e a adoração faz com que você se torne forte lá fora. Aí sim você aplica a frase:
Eu não tenho medo de ser forte, porque eu sei que perante o meu Deus eu sou pequeno. Glória! Eu não tenho medo de demonstrar que eu sou forte, que eu estou blindado. Assim como diz Efésios capítulo 6, versículo 10, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E fortalecer na humilhação. Se fortalecer é do lado de dentro, para que você aplique do lado de fora. Então a fortaleza, ser forte, o segredo está aqui. É verdade. Eu não estou tirando aqui, obviamente, a questão que nós não somos robôs. Claro que não. Mas nós precisamos entender o que podemos demonstrar e o que não podemos demonstrar. A vida com o Senhor exige sacrifícios. Nós vamos trabalhar aqui, estamos já trabalhando com um caminho que leva a um destino. E nós vamos entender qual é esse destino. Mas a pergunta é: como está a tua adoração do lado de dentro? Como está a tua adoração interior? Porque se você está demonstrando fraqueza do lado de fora, é porque tem muita força do lado de dentro. Tome cuidado para que essa inversão de valores não te afete e nem afete a tua adoração. Então, meus amados, se tratando do lado externo, não tenha medo de ser forte. Não tenha medo de demonstrar fortaleza, porque Deus é a tua fortaleza. Então demonstra a essência que teu Deus tem nesta noite. Levante a tua mão, glorifica esse Deus, porque só Ele merece. Adore esse Deus, adore esse Deus. Demonstra a sua essência. Se perante esse Deus, adore esse Deus, adore esse Deus. Glorifique esse Deus, glorifique esse Deus. A tua adoração é você, Deus. E nós entendemos, meus amados, as batalhas que ele estava enfrentando. Continuando o versículo 3, após a palavra medo, após a vida, diz assim: levantou-se para salvar a vida. Se foi, chegou a Berseba, a extremidade do território de Israel, do sul, que pertence a Judá. E ali deixou o teu servo. Versículo 4. Ele, porém mesmo, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore que tem uma capacidade de altura muito grande, até 4 metros de altura. Sentiu vontade de morrer. Portanto, ele orou, dizendo: olha a oração, querido, olha só essa oração. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus irmãos. Quando eu disse aqui no começo do segundo ponto, sobre as batalhas que Elias, neste capítulo 19, as novas batalhas que ele estava enfrentando, não era apenas externa, mas principalmente interna, do lado de dentro. E qual que é a batalha que ele estava enfrentando naquele momento, que nós também enfrentamos hoje? É muito simples essa frase, essa resposta. A batalha da carne contra o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia! Analisando esse versículo, olhando para o cenário que Elias se encontrava no capítulo 19, nesse embate moral, mental,
nós percebemos que a mente de Elias estava dividida em duas coisas que muitas das vezes, até hoje, se nós pararmos de analisarmos, acontece conosco, acontece na sociedade. Primeira, crise de existência. Segunda, desistência. No versículo 4, nós percebemos que ele estava caminhando por um dia inteiro. Agora, eu quero que você imagine comigo que neste dia inteiro no deserto, ele estava caminhando, como afirma a Bíblia. O que ele pensava, meu amado irmão? O que estava passando na mente deste homem? Você percebe que o embate estava muito mais relacionado e tinha um grau muito mais elevado internamente do que externamente, a ponto dele orar, dizendo: basta, tira a minha vida. A ponto de querer desistir da missão que estava e ele tinha, caminhando por um dia inteiro, pensando na missão que ele tinha, reformulando o que ele tinha que fazer, perguntando possivelmente por que ele estava aqui, porque eu. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que muito é dado, muito é cobrado. Que muito tem, a quem Deus muito abençoa, Ele muito cobra. Romanos capítulo 6 nos mostra que a carne e o espírito, ambos têm mentalidade. Mas não quer dizer que possui uma mente na sua carne, ou uma mente no seu espírito, mas se diz a respeito ao segmento que ela nos leva, ao destino que ambos, a carne e o espírito, nos levam. Uma nos leva para a morte, mas o outro nos leva para a vida e paz. Qual é o segmento que está aí? O que está reinando no nosso cérebro? O que está reinando na nossa mente? Porque para um homem que tinha vivido muitas coisas, que viveu uma experiência muito grande, está ao ponto de orar e dizer: me mate, basta, tira a minha vida. O que estava reinando? Qual era o segmento que estava na cabeça dele, de carne ou de espírito? Por quê? Porque a carne tem por sua mentalidade, segundo o versículo, a morte. Então você percebe que o que atrapalha o nosso caminho, lembre-se do caminho, lembre-se que nós estamos tratando aqui de algo reto, um caminho com um destino só, é a nossa mentalidade. E qual o segmento que nós estamos? Porque se nós temos uma missão, se nós temos algo muito grande a ser concluído, mas nós achamos tudo isso muito pesado, um fardo muito grande, o que isso nos diz e o que isso nos mostra? Que a nossa mentalidade não está aliançada com o que vivemos, e muito menos com a nossa missão. Porque não tem como, amado, estar na igreja com compromissos e responsabilidades que temos, e o nosso segmento mental é de carne. É verdade, papai. Não tem como estar aqui, mas a nossa mentalidade está sendo reinada pela carne. Isso atrapalha a missão. Isso atrapalha você como pessoal, como indivíduo, como pessoa, como cristão. A sua fé individual te atrapalha a chegar no destino final, a chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. O que está reinando na tua mente, amado? O que está reinando na tua mente, amado? O que está reinando e qual segmento a igreja tem? E está tendo de um modo geral, é claro, eu digo. Portanto, a nossa mentalidade, se não estiver bem estruturada,
e está conectada ao que vivemos, nada dá certo. Nada. Se você assume algo, seja no seu trabalho, na sua casa, se você assume alguma responsabilidade, mas a sua mente está na irresponsabilidade, funciona? Não existe, não funciona, não tem como funcionar. Portanto, a tua mentalidade e a tua missão tem que caminhar junto. Aleluia! Tem que estar ligada. E Deus está derramando nesta noite a tua mão, Jesus. A mentalidade de vida, de paz, do Espírito Santo, da verdade, daquilo que é correto, está descendo nesta igreja. E só quem quer vai receber. Só quem quer vai receber essa mentalidade do Senhor. Glorifica-se em Deus, amado. Quem é batizado com o Espírito Santo, gentileza, pode falar. Mude esse ambiente, querido, na palácio. Mude esse ambiente, meu querido. Mude esse ambiente, meu querido. Na palácio, mude esse ambiente, meu querido. Está frio, mas o Espírito está quente. Intensidade, intensidade, intensidade. Glória a Deus. Vai nos dizer no versículo de número 5, acompanhe comigo. Depois desta oração rápida, a Bíblia nos relata que ele deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça, na sua cabeceira, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou-se a dor. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, queridos, porque a viagem vai ser longa. Eita, Elias se levanta, Elias come, bebe. E a Bíblia vai nos dizer que aquela comida, aquela água, rendeu muito tempo, irmão. 40 dias, 40 noites, até o monte de Deus, por nome Horebe. Neste monte Horebe, ele entrou em uma caverna. Ele se escondeu nesta caverna, se abrigou nesta caverna. No versículo 11 vai nos dizer assim: Deus dizendo: sai dela, adiantando aqui o processo, sai dela e fique diante do Senhor no monte. Continuando, vai nos dizer que o Senhor estava passando ali e veio um vento forte, mas o Senhor não estava lá. Vai nos dizer que também veio um terremoto, mas o Senhor também não estava neste terremoto. Vai nos dizer também que veio um fogo depois do terremoto, mas o Senhor também não estava neste fogo. Porém, queridos, versículo 12 vai nos dizer que depois deste fogo veio um som de um suave sussurro. Elias saiu, se pôs diante da entrada, e a voz que soava lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E aqui eu quero fazer um parênteses aqui para a sua vida, um adendo. Muitas das vezes, amados, nós esperamos coisas mirabolantes do Senhor no meio do caminho. Mas sabe pelo que nós não esperamos? A voz dele.
quando o vento passa, o vento é passageiro. O terremoto abala, mas passa. O fogo, meu amado irmão, ele queima, ele pega, mas ele passa. Tudo passa. Os céus e a terra passam. Entretanto, as palavras dele jamais passam. No meio do caminho, nós queremos terremotos. Nós queremos ventos vendavais. Nós queremos uma fogueira enorme. Mas o que Deus está disposto e o modo que Ele se movimenta é da palavra, é da voz, é da palavra, irmão. O vento no meio do caminho, no meio do processo, pode fazer um barulho, pode fazer uma bagunça, mas não fica, mas não sustenta. Não. O terremoto no meio deste caminho que nós estamos traçando, eu e você aqui junto, até o destino, faz um estrago também. Cai pedra, assusta muita gente, mas não fica, mas não sustenta no caminho, não te faz ficar firme no caminho. O fogo, meu amado irmão, rapaz, o fogo queima, o fogo pode crescer, mas pode apagar, pode passar. Então não sustenta no caminho, não fica firme no caminho por causa de fogo, não fica por causa de vento, não fica por causa de terremoto, porque tudo passa. Mas o que firma, lembra disso, com Jesus. O que firma é a palavra do Senhor. O que firma é a voz do Senhor. O que firma é o direcionamento que vem pela voz do Senhor. É a palavra. Porque no vento o Senhor não está, no terremoto o Senhor não está, no fogo o Senhor não está, mas na palavra, mas na voz, mas no sussurro o Senhor está. Agora Deus. É a palavra de Deus. É a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra de Deus. Tudo passa. Os céus e a terra podem passar. Entretanto, a palavra do Senhor jamais passa. Não espere coisas mirabolantes, porque o que te sustenta no caminho é o direcionamento que a voz dele te proporciona. Porém, é impressionante porque nós somos muito sensíveis às vezes ao fogo. Porque nós esperamos isso, é o que é esperado. Coisas mirabolantes. Portanto, se é esperado, nós estamos sensíveis a isso. Por quê? Porque nós queremos isso. Nós esperamos coisas miraculosas. Mas quando a palavra se demonstra o direcionamento certo, onde está a sensibilidade? Aleluia. Nós precisamos no meio do caminho ser sensíveis. Sensíveis à voz do Senhor. Porque é da palavra dele, é da voz dele que sai o direcionamento. Não é do vento, não é do terremoto, não é do fogo, mas é da palavra. O que firma você no caminho é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Acompanhe comigo no versículo 14. Estou aqui para acabar, mas preciso terminar essa mensagem. Vai dizer que Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada só fiquei eu. E eles então querem tirar a minha vida, querem acabar com a minha vida. E aqui Deus mostra um direcionamento e a nova missão que Elias tem agora. Primeiro, ele tem que ungir Jeú como rei de Israel. Segundo, Eliseu como profeta em seu lugar. Porém, queridos, o ponto-chave de tudo isso, do conforto que Elias teve para concluir, o fortalecimento que Elias teve para começar agora a nova missão que ele tinha, está no versículo 18. Atente, por gentileza, o seu olho no versículo 18. Ele nos diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, mediante as novas missões que Elias tinha, e que tudo foi um preparo de Deus para com a vida de Elias, nós vemos que tem reestruturação, nós vemos que tem unção, mas principalmente o que eu vou aqui conversar um pouco, aplicar com vocês aqui: liderança. Porque Elias falava que era o único, versículo 14 ao versículo 10, só fiquei eu, não, porque eu conservei Elias 7.000, que os joelhos não se dobraram, e que a boca não beijou esse Deus falso. Aleluia. Quer fortalecimento? Eu sou a resposta, porque eu estou no controle. Eu preparo aquilo que você precisa. Oh, glória! Eu te capacito, porque todo o processo que trouxe Elias e traz você até o destino final, o Senhor que controla. É porque Ele derramou capacidade sobre a sua vida. Aleluia! E fique tranquilo que nessa sua missão nova, fique tranquilo. Nessa missão que você tem, você não estará só. Oh, glória! Porque ainda existe pessoas que os joelhos não se dobraram por ti, e que a boca não beijou os deuses deste mundo. Aleluia! E que estão de pé. E que estão de pé. Aleluia! E que estão de pé. Glória! Deus capacita. E fala: fica de pé. Porque o destino nesta noite, que eu fiquei falando aqui o tempo inteiro, comentando com vocês, é o despertar de Deus. É verdade, Jesus. O destino que Deus tem para nós nesta noite, o propósito de Deus que tem para nós nesta noite, é o despertar. Aleluia! Nós vemos que Ele tem uma missão de reestruturação de reino, passar a unção, mas a liderança. Ele pensou que na missão estaria só, e tudo isso que aconteceu na vida de Elias foi para preparar. Por quê? Porque capacidade tinha, Deus derramou, ousadia tinha, mas precisava ser trabalhado no caminho. Tudo isso que nós aprendemos aqui, porque tinha 7.000 que os joelhos estavam dobrados no chão. Não por Deus não, mas por Deus aqui. Não por Deus falso, mas porque tinha 7.000 de joelhos dobrados perante o Senhor, que não se corromperam, e que estão de pé perante o mundo corrompido. Então você percebe que este funil que Elias estava passando, meio que indiretamente, não tão explícito, mas se você analisar, parar para pensar, olhar, pontuar algumas coisas, você vê essas preciosidades, como eu costumo dizer, atrás das palavras.
amado, fique de pé. Por gentileza. Elias tinha essas missões: restauração e passar a unção. Qual é a tua missão? Vamos lá. Oh, aleluia. Pense na missão. Como igreja. Como igreja total. Não como individual, mas como um coletivo. Porque Elias não ia vencer as novas missões que ele tinha que encarar sozinho. Por isso Deus levantou os 7.000. Agora, pense como igreja. Qual é a missão? Aleluia. E o que precisamos, igreja? Despertar. Aleluia. E eu convido aqui, temos um tempinho aqui, para o altar. Quem precisa do despertar? Do céu. O verdadeiro. Quem está com dificuldade no caminho? O altar está te chamando. Quem precisa de constância no caminho? Quem está encontrando dificuldades, as fraquezas, os erros, e está difícil, está apertando, ei, você não está só. Aleluia. O altar te chama. O altar te chama. Quem precisa despertar do Senhor? É despertar. Levante. Come. Beba. Porque muito bom vai ser a tua boca. E o despertar é hoje, não é amanhã. O despertar é hoje, não é amanhã. Sensibilidade à palavra. Tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor não passa. E é ela que traz o direcionamento correto. Quem precisa despertar o Senhor, o altar a Deus. Sensibilidade à palavra. Sensibilidade à voz do Senhor. É o direcionamento correto. É o despertar do Senhor. Quem almeja? Será que você não almeja? Será que você está indo ao mesmo despertar? Eu almejo. Levantar, porque muito longo será a caminhada. Meu Deus. Tem muito caminho pela frente. As novas missões. Meu E Deus. o fortalecimento é na humilhação da parte de terra. O fortalecimento vem quando você se humilha. Do lado de mim. O despertar é hoje. Deus está derramando hoje o despertar. Alabaço, que levante. A oportunidade é hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E às vezes se demonstrar humilde perante Deus te traz o espírito de valente lá fora para o dia de amanhã. Quer ser forte? Se humilhe perante o Senhor. Seja sensível à voz do Senhor. Sensibilidade à voz do Senhor. Porque o altar está te chamando. A oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje. Alabaço, queremos. Queremos orar, alabaço, queremos. É o despertar do Senhor. É o despertar do Senhor para nós. Tudo isso é pela palavra. A palavra que nos direciona, que nos conduz e que nos conduz ao destino do despertar nesta noite. Que é o propósito. Glória a Deus. Glória a Deus.
aqui querem oração, o despertar do Senhor. Aleluia. Eles estão aqui por isso, porque eles entenderam. Portanto, estenda a sua mão e mantenha estendida. E olhe por eles aqui. Olhe para os seus irmãos aqui. Glória a Jesus. Que entenderam a palavra Glória a e que Jesus. precisam despertar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem para os teus filhos que ouviram a palavra e que entenderam. Sim, Deus. O propósito, Pai, desta noite é o despertar. Sim, Jesus. Portanto, Deus, Tu és poderoso, Deus. Derrama o despertar, Oh, glória a Deus. o renovo, uma transformação, uma nova força, fortalecimento. Porque os teus filhos vão encontrar desafios e sonhos, que vão encontrar barreiras, vão encontrar essa dificuldade. Mas o Senhor derrama o comando, porque o Senhor venceu. O Senhor venceu e nós podemos vencer. Eis aquilo que é importante aos teus filhos. Abençoe eles. Derrama despertar. Renova. Transforma. Adoração. Um modo de agir. Porque eles demonstram lá fora que meu reflete é aquilo que o Senhor é. Não aquilo que o mundo quer que eles sejam. Nós somos aquilo que o Senhor diz que somos. Portanto, Pai, derrame despertar para esta igreja, para este bairro, para este país, em nome de Jesus. 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 Despertar, Senhor. Avivamento, Senhor. Renova. Transformação. E desperta. Levanta. Corta. Pega. Qualquer louco será apanhado. E quem pode aplaudir esse Deus?